Pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Bom, como combinado, né, hoje eu vou estar fazendo a aula gravada, porque eu tenho uma reunião agora à noite e eu não vou conseguir entrar remotamente com vocês. Estou um pouquinho rouca, né, mas vai dar certo de eu explicar o conteúdo, né, que a gente iniciou ontem. Eu pedi para vocês estarem fazendo as leituras, né, dos slides do 29 até o 45, tá? E a gente vai argumentar um pouquinho aqui do que fala esses slides. Vou deixar também uma lista de atividade, peço que vocês façam, né? E me enviem a foto, tá bom? E o restante das coisas, pessoal, nós vamos fazer normalmente, tá? Lista de chamada, conteúdo no grupo, né? Então, tudo normalzinho. Só nossa aula que vai ser remota mesmo. Bom, a gente vai falar aí, né, sobre a questão das classificações dos arquivos, né, dos métodos de classificação que a gente tem, né, dos documentos. Como assim, professora, classificação? Por exemplo, meu documento são documentos tudo público, né? Para onde que vai os documentos públicos? Os documentos da empresa são todos documentos privados, né? Os documentos comerciais, documentos familiares, particulares, né? Então, eu começo a classificar os documentos. Aí eu tenho documentos que eu preciso guardar durante 5 anos, eu tenho documento que eu preciso guardar a vida inteira, eu tenho documento que é só rascunho, temporário, né? Então, são classificações, né? E aí a gente vai identificar um pouquinho essa questão de classificação, certo? Aí tem algumas teorias, né? Peço que vocês façam a leitura desses slides. E a gente já vai começar a falar sobre a questão da classificação, né? Por exemplo, a gente tem a classificação de estudo e codificação. A de estudo consiste em leitura, né? A gente vai estar lá sempre olhando, lendo, né? A fim de verificar sobre que assunto deve ser classificado os demais documentos. Por exemplo, eu pego uma ata, né? E aí eu já vou ler aquele documento e identifico que ela é o quê? Ela é uma ata, então eu estou estudando, né? Estou avaliando. Codificação consiste na atribuição de código correspondente ao assunto de que é tratado. Um documento específico, esse aqui, né? Um relatório de contabilidade com muitas informações, vários códigos, né? Eu já vi arquivos de mapa muito interessante, que eles fazem aqueles mapão grandão, né? Geralmente na área de construção civil, eles têm os arquivos e lá tem os mapas, né? Que eles vão fazendo, que imprime, fica grandão, né? São o quê? São códigos, certo? Bom, seguindo, ele fala, né, que as classificações é o quê? Você recebeu o documento, né? Por exemplo, veio da onde? Com quem? Onde se originou aquele documento? Então, eu estou o quê? Recebendo, né? Ler aquele documento, identificar, analisar. Se você leu, tem documento que a gente pega, a gente não entende de onde que vem, o que é isso, né? A gente precisa identificar, localizar aquele assunto, né? Verificar o que se trata, anotar o código da primeira folha, né? Preencher algumas folhas ali de assuntos secundários para sinalizar esse arquivo é de tal ano, né? Veio de tal lugar, protocolado, recebido. Então, você começa a identificar ali aqueles documentos. E aí ele separa, né? Eu tenho documento público, eu tenho documento institucional, eu tenho documento comercial, eu tenho documento pessoal, né? Então, eu começo a separar, né? E cada um dentro dos seus arquivos, dentro dos seus protocolos. E aí ele começa a separar, né? Por exemplo, a gente tem a evolução, né? Que eles falam que é a 3 idades, que é o corrente, o intermediário e o permanente, né? O que seria o corrente? São aqueles que estão em curso, né? Estão tramitando, estão sendo usados, né? Toda hora alguém pega, com frequência. Professora, você tem um aí? Tem. Esse aqui toda hora eu pego. Meu caderno que eu uso com vocês, toda hora eu pego. Então, ele é o quê? Um intermediário, são aqueles mais de uso corrente, né? De interesses administrativos, né? Guardam sua eliminação ou recolhimento de instituições arquivistas. Esses documentos devem ser recolhidos do arquivo intermediário. Então, o que acontece? Esse intermediário, por exemplo, é um documento que a gente tem durante um ano. Durante um ano eu tenho uma pasta de nota fiscal, né? É um intermediário. Então, ele não é nem aquele arquivo morto, mas também não é o corrente, que toda hora eu tenho que estar usando. Mas é um arquivo que eu posso vir a precisar, certo? E o arquivo permanente, né, são aqueles de valores históricos, probatórios, informativos, que devem ser definitivamente
preservado um contrato social, né? Um documento pessoal dos acionistas, dos proprietários, dos sócios, né? São documentos importantes, um documento de carro, independente da quantidade de tempo que tenha, eles são permanentes. Bom, seguindo um pouco mais, né, ele fala também, né, da questão da atuação, do quê? Ó, por exemplo, setoriais, quando existem arquivos espalhados nos mais diversos setores da organização. Por exemplo, financeiro tem o seu arquivo, RH tem o seu arquivo, né? São arquivos setoriais, específicos daquele setor. Gerais ou centrais, quando todos os documentos gerais estão reunidos em um único arquivo, geralmente um arquivo morto. Tem arquivo em todos os departamentos, mas quando os departamentos finaliza aqueles arquivos, eles juntam num lugar só que eles falam que é o quê? O arquivo morto, né? Que é o central. Ele fala também, né, da natureza dos documentos, por exemplo, o arquivo especial detém sobre sua guarda diferentes tipos de suporte de documentos resultantes de experiências humanas em um campo específico. Tais fotos, fitas, cassete, né, fitas, cassete, discos, CDs, né, entre outros aí. Especializados. Detém sob sua custódia documentos resultantes da experiência humana, num campo específico, independente da forma física de seus documentos que apresentam, né? Então, é um arquivo especializado. Ele pode vir aí também, né, de diversas formas. Agora, a gente vai conhecer alguns gêneros. Por exemplo, ele pode ser escrito, né? Pode ser cartográfico, que são papéis e mapas, né? Eu falei para vocês que uma vez eu trabalhei num arquivo que tinha, né, os mapas. Ele pode ser iconográficos, que são as imagens, né, os cartazes, os banners. Filmográficos, vídeos, né, os filmes. Sonoros, os CDs, as fitas cassete, aqueles pendrivezinho, assim, um pendrivezinho não, aqueles negócios que grava, né? A pessoa vai lá fazer uma entrevista, vocês já viram? E vai lá com aquele gravadorzinho e grava, né? É um tipo de arquivo. Micrográficos, que é o microfilme, e informático, que é o digital, né? Está sendo muito utilizado o digital aí. E agora a gente vai falar um pouquinho da questão, né, do assunto. Por exemplo, ele pode ser ostensivo, que a pessoa pode divulgar, que não prejudica, né, aquela instituição, aquela empresa, aquela organização, e tem o sigiloso. Por exemplo, o segredo da Coca, né, é sigilo. Ninguém pode saber, certo? E dentro do sigilo, a gente classifica em 3 partes. O ultra secreto, o secreto e o confidencial. O ultra secreto são assuntos que requerem excepcionalmente grau de segurança e cujo teor da característica só deve ser conhecimento de pessoas intimamente ligadas ao seu estudo de manuseio. Por exemplo, FBI, Polícia Federal, vocês já viram quando eles fazem aquelas operações que é ultra secreta, né, que ninguém fica sabendo, só eles, né? Secreto. Consideram-se secretos os assuntos que requeiram alto grau de segurança, e cujo teor da característica pode ser do conhecimento de pessoas que, sem estarem intimamente ligadas ao seu estudo ou manuseio, sejam autorizadas deles tomarem conhecimento do funcionamento, né? Então, esse é secreto, mas se tiver autorização, você vai ter acesso àquela informação ali, certo? E os confidenciais. A classificação de confidencial é dada aos assuntos que, embora não requeiram alto grau de segurança, seu conhecimento por pessoa não autorizada pode ser prejudicial a um indivíduo ou criar embaraços administrativos, né? Então, quando é confidencial, você já viu quando a gente chega no lugar e a pessoa fala assim, não, isso é confidencial, né? Então, só algumas pessoas que têm conhecimento, pessoas que são autorizadas, né? Pessoas que conversaram, que estão mais interligadas ali, de certa forma, né? Não é algo que fica se propagando à vontade. Então, é um assunto confidencial. Ele fala do reservado, são assuntos que não devem ser do conhecimento público geral, né? Algumas pessoas sabem, mas também não se propaga, certo? E aqui eu trouxe um modelinho de referência, né? Que é o que? A folha de referência. Vocês lembram que eu falei para vocês que tinha umas etiquetas, né? Vai falar sobre. Nas etiquetas tem que estar escrito o assunto, a data, o número, espécie, remetente, destinatário. Isso aí é o quê? Para identificar ali aquele arquivo, né? Eu mostrei para vocês aqui uma pastinha, olha lá, né? Tem a etiqueta. A minha não é tão cheia de informação, mas eu tenho ali as informações que é necessário para mim identificar, certo?
Pessoal, nossa aula, né, esse conteúdo, hoje a gente vai estar aí, né, apresentando, foi explanado, explicado sobre esses conteúdos, peço que vocês façam a leitura na íntegra e façam a lista de atividades, tá bom? Eu estou no grupo, pode me chamar se precisarem, vou estar lá com vocês, e vocês marquem presença, que a gente vai estar conversando lá, tá bom? No mais, desejo a todos bom final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.